Maria teve outros filhos ou ela não teve relações mesmo após Jesus nascer? A dúvida de que Maria teve outros filhos após o nascimento de Jesus não é nova. Na verdade, boa parte dessa discussão se concentra na questão da virgindade perpétua de Maria, defendida por tradições cristãs mais antigas. Ao contrário do que muitos pensam, esse debate não se resume apenas a católicos e protestantes modernos. Peço que veja as evidências desse vídeo até o final e deixe sua opinião sincera nos comentários. A palavra irmão foi usada muitas vezes na Bíblia para descrever não apenas irmãos biológicos, mas também meio-irmãos, irmãos de criação ou primos, pois nos idiomas hebraico e aramaico não existem palavras que diferenciem esses parentescos. Ló, por exemplo, é chamado de irmão de Abraão. Mesmo sendo filho de Arã, que é irmão de Abraão, ele era, na verdade, sobrinho de Abraão. Da mesma forma, Jacó é chamado de irmão de seu tio Labão. Essas são passagens do Antigo Testamento. Mas precisamos lembrar que o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, e sim em grego. Nesse idioma existem sim palavras para diferenciar os parentescos. Por exemplo, irmão se escreve Adelfo e primo se escreve Anépsios. Alguns estudiosos até alegam que os escritores estavam escrevendo em grego, mas se dirigindo a judeus, e que, portanto, fizeram uma transliteração, isto é, utilizaram na língua grega o mesmo sistema de escrita nativo do hebraico. Na Bíblia, existem cerca de 10 passagens no Novo Testamento onde irmãos do Senhor são mencionados, mas em nenhuma delas são chamados diretamente de filhos de Maria, como por exemplo em Mateus capítulo 13, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Pela ordem da frase, Jesus é o único chamado especificamente filho de Maria, pois o nome dos supostos irmãos vem depois, e não tem uma relação direta com o nome de Maria na frase, mas também não nega que são filhos legítimos. Em algumas passagens, são chamados de irmãos de Jesus, os filhos de sua tia materna, Maria de Cleofas, mãe de Tiago e de José. No Evangelho segundo João, vemos uma passagem na qual Maria de Cleofas está ao lado da mãe de Jesus, na hora da crucificação, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria mulher de Cleofas, e Maria Madalena. João 19, 25. Dessa forma, vemos que Tiago e José eram filhos da irmã da mãe de Jesus. Portanto, são seus primos. Mas ainda restam 2 que são chamados de irmãos, Simão e Judas, os quais não temos muitas informações. Seriam esses 2 os irmãos legítimos de Jesus? Uma pergunta muito necessária é, se Jesus tinha irmãos, porque em seus últimos momentos na cruz, ele deixou sua mãe aos cuidados do apóstolo João, que era de fora da família? A falta total de informação sobre José, marido de Maria, permite-nos concluir que nesta altura, José já tinha morrido. Maria, portanto, era viúva. E Jesus, como bom filho, quis que a sua mãe ficasse aos cuidados humanos de alguém em quem Jesus confiava, já que os supostos irmãos de Jesus não eram filhos de Maria. Caso contrário, eles teriam assumido essa responsabilidade. É difícil imaginar por que Jesus teria ignorado laços familiares e feito essa provisão para sua mãe caso ela tivesse outros filhos. Isso seria desrespeito com os irmãos. Além disso, a atitude dos irmãos do Senhor implicam que eles são mais velhos que ele. Em sociedades antigas, os filhos mais velhos davam conselhos aos mais novos, e os mais novos não davam conselhos aos mais velhos, pois isso era considerado desrespeitoso. Mas encontramos os irmãos de Jesus aconselhando ele, por exemplo, em João capítulo 7, versículos 3 e 4, os supostos irmãos dizem a ele que a Galileia não era lugar para ele, e que ele deveria ir para a Judéia para que ele pudesse fazer um nome para si mesmo. Não é algo que irmãos mais novos falariam na época. Em outra ocasião, eles procuraram contê-lo para o próprio bem dele. Em Marcos 3:21, diz: E ouvindo isto, seus parentes saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Esse tipo de comportamento faria sentido apenas para os judeus antigos, se os irmãos fossem mais velhos do que Jesus. Precisamos citar o fato de que a Igreja Católica acredita na virgindade perpétua de Maria. Se isso for verdade, Maria não poderia ter outros filhos. Mas em Mateus capítulo 1, versículo 25, diz sobre José: ele não teve relações com ela até que ela desse à luz um filho, e ele o chamou de Jesus. O uso da palavra até não indica que houve uma mudança de comportamento após o nascimento de Jesus, mas sugere que os 2 tiveram relações depois disso. Se Maria teve realmente uma vida conjugal comum ao lado de José, provavelmente ela teve outros filhos. Por outro lado, consideremos outras passagens com a mesma linguagem.
como por exemplo, 2 Samuel 6:23, que diz: "E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte." Se seguirmos o mesmo raciocínio, deveríamos supor então que ela teve filhos após a sua morte? Por isso não podemos confirmar nada sobre essas passagens. Alguns intérpretes argumentam que esses irmãos de Jesus eram filhos apenas de José e não de Maria. O problema com esse argumento é que não há na Bíblia uma única informação de que José tinha outros filhos fora de seu casamento com Maria, talvez de um possível casamento anterior. Nenhum texto, ao menos, trata dessa possibilidade. Também, os relatos dos evangelhos que descrevem o período de pré-nascimento de Jesus dificilmente parecem indicar que aquele era um segundo casamento de José, até porque José e Maria eram prometidos um ao outro. De qualquer forma, este não deixa de ser um assunto difícil e controverso. Qual sua opinião? Acredita que Maria teve outros filhos com José? Ou acredita que Maria não teve relações mesmo após o nascimento de Jesus? Deixe seu comentário. Poucas pessoas assistem os vídeos longos até o final. Se você ainda está aqui, comente: Jesus, meu Salvador.